todos estão convidados a participar. Quanto mais breve forem, mais perguntas nós poderemos receber aqui na mesa. Boa noite, meu nome é Júnior, eu sou funcionário do CAIC, aqui de Bragança. Eu tenho um comentário para fazer sobre o segundo filme e depois uma pergunta para o Sabella e para o Paulo, né? Paulo. No segundo filme a gente viu bastante eles pegarem em cima, focalizando bastante as capas da revista Veja. E realmente a revista Veja, ela é um de mídia para um pouco mais reacionário mesmo. Eu acho a linha editorial dela um tanto irresponsável com relação às opiniões aqui deles, tentando manipular a massa brasileira. O bom é que não é todo mundo que lê a revista Veja, é só quem tem mais acesso mesmo assim, o povo mesmo não gosta, é uma leitura desagradável para eles. Agora, a pergunta que eu queria direcionar ao Sabella e ao Paulo é com relação ao jornalismo mesmo. Quando falou ali sobre manipulação de imagens, por exemplo, uma notícia, a mídia, o que for interessante para eles vão focalizar de uma maneira que o povo entenda da maneira que eles querem que entenda. Isso vai muito também, o que a gente vê é que o jornalista, ele tem um código de ética para zelar, vocês são formados de jornalista, vocês sabem disso, e aí que está o ponto X. Por que resolveram agora não priorizar? Hoje em dia, para a pessoa trabalhar com mídia, não precisa mais ter o diploma de jornalismo. Isso daí tem um pouco a ver com esse lado, com essa preocupação das mídias que dominam? Eu estou na função de mediador, mas como você também faz essa pergunta, vou responder do meu ponto de vista. Eu acho que tudo na vida você tem os mais fortes e os mais fracos. Quando nós estamos falando de repensar valores, quando se acabou com o diploma, e eu acredito que momentaneamente, porque já há um grande movimento para que retorne, isso deve acontecer, nós vimos muito os principais veículos de comunicação optarem por essa decisão, né? Principalmente as grandes organizações. Eu ontem estava em casa e a minha filha me trouxe pela primeira vez, vou dar um exemplo, que eu acho que pelo exemplo a gente consegue se comunicar melhor. Pela primeira vez ela me trouxe uma redação que falava sobre consumismo. E eu falei, pera um pouquinho, dá uma olhadinha nesse DVD, tem 2 filmes que eu acho que você vai se identificar. No fim eu fiz ela assistir os 3, que são justamente esses do tema de hoje. E o que eu quis passar para minha filha é o seguinte: não dá para você trabalhar nenhum tema, especialmente esse do consumismo, do repensar valores, se você não tiver uma formação mínima, um repertório mínimo. E é justamente isso que talvez nós tenhamos que discutir. Qual é o papel da imprensa? E isso está muito destacado aqui, porque quando nós sentamos em frente a uma televisão ou ouvimos rádio, especialmente esses 2 veículos de comunicação, ou meios de comunicação, digo, que são de massa, nós somos a todo instante manipulados. Mas a palavra manipulação, ela não pode ser entendida apenas, do meu ponto de vista, como algo extremamente prejudicial. Manipulação é o que? O trabalho da informação, né? É que a gente está muito acostumado em manipular coisa ruim, ser algo muito ruim. Então eu vejo o seguinte: nós precisamos, por exemplo, aquela senhora, qual é a formação que ela teve até a 4ª série, depois ela ficou escrava da televisão e do rádio. Então ela foi trabalhada, forjada com aquilo que interessa realmente aos oligopólios, aos grandes grupos de comunicação. Nesse ponto de vista, eu vejo que, por exemplo, a escola, ela tem um papel fundamental, porque é algo que trabalha paralelamente. Em relação ao diploma, e ao nosso tema Repensando Valores, eu vejo que é uma forma, ou foi, de enfraquecer sim a formação. Hoje nós não temos a procura como nós tínhamos, e também não era tão grande assim, das universidades para se formar um profissional de comunicação que necessariamente não fosse o jornalista. Você tem relações públicas, né? Tem mais relações públicas, propaganda e o jornalismo, o jornalista em si. Então, quer dizer, diminuiu, enfraqueceu. Hoje nós temos aí já milhares de pessoas que conseguiram já o seu registro como jornalistas. Pode ser um garçom, sem demérito a profissão qualquer. Qualquer profissão tem conseguido o diploma de jornalista.
mas essa pessoa está habilitada a escrever para a massa, a falar para a massa, a reproduzir, a tratar algum tema? Evidentemente que não, embora ela se comunique, né? Então todos nós nos comunicamos, mesmo sem ter formação alguma. Então eu vejo que essa questão de diploma vai voltar, é um prejuízo muito grande que nós estamos passando, porque compromete a informação, o nível da informação, e que os veículos de comunicação têm um papel fundamental, muitas vezes negativo, isso é verdade. Então, basicamente, é um ponto de vista. Bom, eu queria acrescentar algumas ideias. Júnior, né, seu nome? Júnior, assim como você, eu também não leio a Veja. Concordo plenamente com você. Eu fui assinante da Veja por 3 anos e um dia eu não quis mais ler a Veja justamente pelos mesmos motivos que você também não gosta da Veja. Ela é altamente opinativa e ela eu acho assim, de vez em quando até maldosa nos seus comentários. Eu não gosto disso. Eu falei isso uma vez para uma aquelas mulheres, aquelas pessoas que ligam para renovar a assinatura. Eu falei isso. Falei, por que motivo o senhor não quer? Eu falei, justamente por causa disso. Eu acho que vocês extrapolam demais. Agora, por outro lado, a Veja, ela desempenha um papel importante na democracia. É importante ter um tipo de leitura que nem a Veja. Eu acho que na democracia nós temos que ter acesso a vários tipos de informação. Eu, como você, não vamos ler lá. Talvez a gente leia outras, eu obtenha minhas informações de outras fontes. A Veja não é uma delas, não. De vez em quando eu vou lá. Mas eu acho que a gente não pode negar que, por mais que a gente não goste da Veja, você não acha você não acha que é importante ter uma revista como a Veja? Eu acho que é. O diploma. No Bragança Jornal, quando chega no momento de contratar um jornalista, eu sou um dos diretores e eu sou muito opinativo nisso. E uma coisa que a gente decidiu é que a gente não vai contratar ninguém sem diploma. O motivo disso? O motivo é que eu fiz o curso de jornalismo e eu vi o quanto é importante a pessoa ter o curso de jornalismo. Justamente pelo que nós vimos aqui. No curso de jornalismo tem filosofia. Como que um jornalista pode entender certos fatos da realidade se ele não entender, se ele não ler pelo menos um pouquinho de Platão, um pouquinho de Sócrates?